Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9h mais 45 minutos, um bom dia para você. Começa agora mais um Virtual News. Nesta quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 6 de outubro, parabéns para quem nasceu neste dia, faz aniversário hoje, tudo de bom, feliz aniversário. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Dia de comemorar, né? O sol apareceu, deu as caras, vai permanecer durante o dia. As temperaturas, a tendência é começar a aumentar. Vamos acompanhar aí durante as semanas quais são as situações, né? Nesta quinta-feira, participação de André Lima nos comandos. Maria Clara, bom dia Maria Clara, bom dia André Lima. Bom dia Márcio, bom dia Maria Clara. Mais uma quinta-feira estamos aqui para comentar as principais notícias do Brasil e no mundo, né? Porque ultimamente a gente tá meio metido, né? Estamos falando até do mundo, né? As notícias, né? Fala aí. Ultimamente a gente anda abusando da coisa. Balístico, hein? Coreia do Sul, Coreia do Norte, mísseis balísticos. Então, rapaz, isso aí né? é como nós estamos em período eleitoral, né? A coisa também tá pegando aqui no Brasil, tá difícil acompanhar lá fora, mas lá fora o negócio tá complicado, hein? Tá complicado. Essa questão dos mísseis balísticos que caiu perto, que explodir, quer dizer, toda uma situação aí complicada envolvendo a Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, e os Estados Unidos lá também fazendo manobras, né? E então, eu não sei nem como é que tá a China, né? Porque a China sempre foi, a China é uma co-irmã da Coreia do Norte. Perfeito. Ela não é que ela apoia, né? Ela também não repudia, então ela tem muitos negócios. A China fica naquela situação, né? Eu tô aqui, sou grandão, mas não vou me envolver, deixam vocês aí. Mas ó, eu tô aqui perto. Tem boas relações. Tá fazendo, né? Só que a China tem uma questão de mercado também muito grande, né? Exato. Você imagina embargos à China, né? Então, você imagina como é que fica a situação se o tigre asiático sofre algum tipo de embargo. Não, o negócio tá É meio complicado, né? Bem complicado. 9h mais 48 minutos e vamos às notícias desta manhã de quinta-feira. Quinta-feira começa amanhã, inclusive, a propaganda eleitoral, hein? 6 de outubro de 2022. Para não passar em branco, ontem às 18 horas nós tivemos um incêndio em indústria de fertilizantes no polo petroquímico de Cubatão. O incêndio foi na Yara Fertilizantes, né? Por volta das 18 horas foi chamado o corpo de bombeiros, né? Foi ativado aquele sistema que unificado entre as indústrias e o corpo de bombeiros e todas as brigadas, né? E acabaram controlando o incêndio. Foi num armazém separado, não houve vítimas. Graças a Deus. Vou voltar aqui no tempo, algum tempo atrás, que também teve um incêndio numa planta de fertilizantes na cidade de Cubatão, no polo petroquímico de Cubatão. Então, já é o segundo incêndio em menos de, não tem 2 anos, eu acredito, se não tiver 2 anos, 3 anos no máximo. Pois eu vou verificar que houve um incêndio. Pois é bom dar uma olhada nisso aí. Houve um incêndio em uma planta, quer dizer, olha só, mais um incêndio, produto. Então é necessário a gente observar bem de perto que não houve riscos e tudo mais, mas a fumaça preta tomou conta do céu aí em determinado momento. Escureceu, aí que você vai ver fumaça preta. Não vê, né? Não vê. Onde, André? Fica difícil, né? Eu recebi vários vídeos, né, do pessoal. Quando começou o fogo ainda estava de dia ainda, né? Sim, então o pessoal passava na rodovia, dava para ver o fogo na altura, quem estava lá na área industrial. Na área industrial, quem passava ali no viaduto, né? Isso. Observou. E vamos só observar se não foi na mesma planta, se não foi parecido o material, que houve esse incêndio há um tempo atrás, né? E novamente, então vamos observar um pouquinho mais de perto. Todo mundo lembra do incêndio do Otacargo. Nossa, esse aí chamou a atenção de todos, né? Chamou a atenção do polo, chamou a atenção das autoridades e, de fato, se há uma condição de controle sobre tudo isso, né? Então, vamos observar de perto. O polo é muito bom, traz riqueza, traz os seus riscos e é necessário equilíbrio, né?
Exato. 9 horas mais 50 minutos, vamos à próxima matéria desta manhã. Recorde de produção do diesel S10. Petrobras informou que a refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, registrou um recorde na produção do diesel S10, com menor teor de enxofre, de 1,82 milhão de barris em setembro, segundo o comunicado divulgado nesta quarta-feira. A petroleira disse que o recorde anterior de produção desse derivado na refinaria havia sido 1,72 milhões de barris em fevereiro deste ano. O diesel produzido pela refinaria abastece principalmente os mercados da Baixada Santista e Grande São Paulo. O mercado nacional vem ampliando a demanda pelo derivado que, por baixo teor de enxofre, traz melhores resultados ambientais, disse a Petrobras no comunicado. Petrobras de Cubatão ganha produção recorde do S10. Tem uma unidade ali de retirada de enxofre que foi construída, até teve um domo, uma época aí, aquela tenda enorme que existia lá na Petrobras, nessa construção dessa unidade aí de enxofre, né? Retirada de enxofre do diesel. Tá aí, batendo recorde. Então, essa informação eu não sabia. Em janeiro, recorde, né? Janeiro a fevereiro, de 1,72 e agora bateu o recorde em setembro. É difícil a gente tentar acompanhar. Já comentamos diversas vezes aqui que a gente não consegue entender essa correlação de dólar, combustível, sobe, desce, né? O imposto fala que a culpa é do ICMS, do PIS, do Confir e tal, mas como é que pode o recorde de produção e o preço continuar lá em cima? Quando você bate um recorde de produção, significa que você produziu mais em menos tempo. Isso. Quando você tem mais e menos tempo, você tem uma redução de custo. Exato. E agora? Mas só que você produz isso. E qual é o consumo do mercado, né? Você tem um consumo, uma produção dessa do S10, mas qual é o consumo do S10? Esse S10 é o que ele vai direto no veículo? Isso, o combustível diesel é o S10, né? Com menos enxofre, acaba sendo que os utilitários acabam usando mais, né? Entendi. Bastante, né? Então fica aquela pergunta, qual é o consumo nacional? Isso. Tá chegando o diesel aí da Rússia, né? Para ver se baixa um pouco, vai impactar nessa questão do preço do diesel, né? Exato. A gasolina caiu. Mas eu estou preocupado justamente com o preço na bomba, né? O preço na bomba. Que é o usuário final. Batão 4,59 a gasolina. A gasolina e o diesel. O diesel eu não vou acompanhar. Está acima de 7 ainda, viu? Está acima de 7. Vamos ver essa questão aí, né? Está sendo vista essa questão, com certeza. Então, parabéns para a Petrobras, da unidade de Cubatão. Refinaria aqui em 1994, devido a uma cabeça d'água, né? Esteve quase prestes a ser encerradas as atividades. Olha, não lembrava desse fato, não. Quase foi encerradas as atividades. A primeira refinaria do país, né? Primeira refinaria do país. E quase foi encerrado em 94 as atividades, mas aí o pool, né, se uniu, formou e recuperaram ela, que inclusive tem a unidade de gasolina de avião, né? Em Cubatão também. Tem essa questão do gás. A gente sempre brigou, tem a né? Elétrica, a gente sempre brigou esse fato, né? Como é que pode a gente ter uma refinaria aqui do lado e a nossa gasolina ser uma das maiores da Baixada, e agora está conseguindo, realmente está batendo preço com postos da região, né? Vai chegar ainda a bater preço com postos de São Paulo, eu acredito, mas está batendo preço com postos da região. Então a redução do preço está espetacular. 9 horas mais 54 minutos, vamos para a segunda matéria de hoje. O governo de São Paulo abre licitação para obras de contenção de taludes na Rio Santos. O governo de São Paulo abriu nesta quarta-feira uma licitação para a cotação de obras na rodovia Rio Santos. O investimento previsto pelo Departamento de Estradas de Rodagem é de 228 milhões, divididos em 6 lotes. Prazo de 6 meses para a conclusão. A íntegra do edital foi publicada no Diário Oficial do Estado. O DR, órgão ligado à Secretaria de Logística e Transporte, será responsável pelas obras. Serão executados serviços de contenção e proteção de taludes em trechos da rodovia Rio Santos, que passam por Caraguatatuba, São Sebastião e também Itariri e de Pedro de Toledo e Miracatu. Ela vai embora, essa rodovia vai até... eu fiquei em dúvida agora, rapaz. Caraguatatuba, São Sebastião, Itariri... Ela recebe alguns nomes, Cônigo Domênico Condônio, Perutaques... entendi, tá.
Então é ao longo de tudo, tá? Entendi. Entendeu? Ao longo de tudo. Pô, levei um susto. Falei, caramba, será que eu tô errando aqui o mapa, pô? Na verdade, dar um ela pulo. é uma luta litorânea que vai até a BR-116. Entendi, não, tá. Toda a litorânea considera-se Rio Santos, entendi. Não, Entendeu? levei um susto A agora. Regis Bittencourt num trecho do Paraná-São Paulo, Rio Bahia em outro trecho. Entendi, Então ela entendi. vai, mas ela é 116, né? E essa muita aqui coisa, é a hein? litorânea, né? Que vem pelo litoral e aí segue todo o litoral, passa por Cubatão e vai Praia Grande, vai litoral no sul, até encontrar com a 116. O trecho ali de quando você vai para São Sebastião, né? Você pega. É uma estrada bonita, né? É uma estrada bonita, mas tem alguns trechos que são ondulados e às Igual. vezes caem algumas encostas, né? Algumas coisinhas, então. Eu sempre Problema. há uma discussão sempre com uma duplicação da rodovia e tudo mais. Há de se entender como é que vai ser feita essa duplicação, né? Porque duplicação implica também no impacto naquela região toda, Exato. né? E ali você sabe que essa faixa litorânea toda é a Mata Atlântica, né? Pouco que restou da Mata Atlântica ainda está conservada no estado de São Paulo. Tem grande parte no estado de São Paulo. Vamos à próxima matéria desta manhã, de quinta-feira. Hoje nós vamos falar também sobre os números das eleições. O TPC tem números lá. Tem bastante. Vamos falar. Não tem tudo ainda, mas terá. Cancelamento de shows do Coldplay, o Oxi. Procon orienta. Isso, em razão do cancelamento dos shows do Coldplay, o Procon São Paulo orienta consumidores que tenham adquirido os ingressos sobre os seus direitos. De acordo com o comunicado da banda, os shows que iriam acontecer em outubro em São Paulo foram adiados por problemas de saúde de um dos integrantes. O consumidor pode optar por receber o valor pago de volta, ficar com crédito para eventos futuros ou aguardar nova data para a realização dos shows. A empresa organizadora deve informar sobre as condições e procedimentos relacionados ao adiamento ou cancelamento pelos mesmos canais utilizados para anunciar o evento. O consumidor que não for atendido em seus direitos poderá registrar uma reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor de sua cidade. O PROCON orienta que o consumidor sempre adquira seus ingressos nos canais oficiais disponibilizados pelo organizador do evento para ter seus direitos garantidos de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor. Outros danos gerados pelo adiamento de show, tais como estadia, transporte, deverão ser negociados direto com os fornecedores. Para o consumidor não consiga a solução, deve procurar o Poder Judiciário. Marcelo, essa informação é muito interessante. Sim. Veja, para aqueles que são, assim, tem aversão a artistas. Vou traçar um paralelo. O Coldplay, quando veio no Rio, no Rock in Rio, ele fez um show espetacular, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas o show dele ele é muito... Ah, você tava lá? Tava lá. Pô, cara, então um dia eu estarei lá. Um dia. Junto comigo. Contigo, né? Vamos estar lá junto. Eles fizeram um show e o show deles é muito visual, sabe? Ele entregou uns negócios brilhantes para o pessoal participar. Então, um show sensacional. Né? O que eu quero atentar é com relação à quantidade de pessoas que esse show movimenta. Veja, o cancelamento de um show, olha os desdobramentos que o PROCON tem que se mexer. Sim. Então, transporte, educação, hotelaria, alimentação, tá? Toda essa situação que você se programou para ir pro show. Então, aí você tem que ver a cadeia produtiva que um artista produz. Digamos assim. Não é só o artista. Eu acho que eu não fui no show do Coldplay, tô aqui brincando, né? Liberdade com o André, nós estamos brincando aqui. Mas quando você vai no show, né, André? Imagina que você está no Mato Grosso do Sul. Aí você comprou os ingressos para o show em São Paulo. E aí você reservou a hotelaria, você reservou as passagens aéreas, você reservou tudo, até o carro que você ia utilizar para andar para lá e para cá, você reservou. Programou tuas férias no emprego. Tudo. Aí agora, pum, não vai ter o show. Ah, tem uma mudança. Então o que é necessário fazer? Ou você se adapta à nova data, ou então você vai pedir ressarcimento. Olha, eu comprei tudo de vocês e vocês me venderam aqui, porque senão eles tinham dito, ó, venda só para São Paulo. Não, né, eles abrem para todo mundo. Né? Abriu para todo mundo. E mesmo que tenha aberto só para São Paulo, o estado de São Paulo é grande, né? Não, digo só para São Paulo. A cidade de São Paulo? Só para a cidade de São Paulo. Ah, mas eu estou dando uma ideia, que não é assim que funciona. Não é assim que Abre funciona. e vende em tudo quanto é lugar. Você vende pela internet, inclusive. Exato.
Então, Exatamente, mas o que eu digo, quando você fala de um artista, olha o que ele movimenta, né? Tem o equipamento do som, tem a galera da propaganda, tem a rádio que fez o anúncio, foi gasto um dinheiro, e aí? É um empreendimento, é um mercado que gera lucro, gera dividendos. Exatamente, tem E toda uma cadeia toda produtiva atrás. Produtiva, né? E o que a gente sempre fala é que alguns artistas, né? A gente bate sempre naquela questão da Lei Rouanet, né? Exato. Para o fomento para os artistas que não têm esse poder. É, né? não estou falando que a Lei Rouanet é para elenço, estou dizendo para o pessoal entender Entender a o que importância é. de um artista. Ah, mas e o engenheiro? Me falam muito disso, né? E o engenheiro tem uma outra atividade. E o médico? Mas e o médico e o engenheiro são mais importantes? Sim, cada um no seu quadrado. Mas olha o que um show faz. Se você pegar um artista que você gosta e no dia acontecer isso, você vai ter que procurar uma instituição de proteção de crédito. Olha, que coisa louca. Que maravilha, já pensou? Você acionando aí a empresa tal de eventos que promoveu. Isso acontece, viu? Claro que acontece. Acontece muito. Vamos para mais uma matéria nesta manhã. Acabou? Estamos encerrando aqui. Ah, sim, agora nós vamos para o TPC, que o André, desde a semana passada... Márcio, ó, eu aguardando aí tentei, as cara, eleições. eu tô até com umas olheiras aqui, porque são números para caramba. Eu prometo que na semana que vem eu farei uma publicação com todos os resumos, bonitinho e tal. Mas o sistema já tá lá, então dá para você consultar, se quiser abrir. Vamos né? abrir o portal aqui, tá lá o Todos por Cubatão. todosporcubatão.com. A gente vai só fazer aquela inserção para poder a pessoa também digitar TPC Notícias, né? Para ir direto. Notícia vai direto também, né? Também vai direto. Vamos manter os dois links. Legal. Então, desce um pouquinho, por favor, ô Maria Clara. Sexta-feira de empreendedora na Ilha Caraguatá. Sim, deixa eu fazer um merchan rapidinho. Ó. Domingo agora, pessoal, lá na Ilha Caraguatá. Feira de empreendimento, tá? Para micros e pequenos empreendedores. Isso aí, Márcia, é uma iniciativa o pequeno empreendedor, né? Uma feira que a galera se reúne. Desce Legal. mais um pouquinho, Maria Clara, por favor. Setembro amarelo tem que atualizar, né? Que chegamos em outubro. Outubro rosa já. Isso. Desce ali, ó. Você, nas últimas notícias, tem a opção lá, ó, Sistema TPC. Clicando aí, ele vai te mandar para outra tela, que a Maria Clara já abriu. Aí, já abriu. Então, Márcio, o que nós temos aí? Eu não sei, tá aparecendo a gente ou tá a tela? Não, tá na tela. Tá na tela? Tá na tela. Aí tem os dados das últimas eleições desde 2012. Mas vamos lá. deixar isso para depois. Vamos lá. Pleitos 2014, deputados, pleitos aqui. Você fez aqui um sisteminha para mostrar, né? Porque vai clique. Isso. Então, onde é que nós vamos aqui? O que é legal aí, ó? Vai lá 2022? 2022. Vai em presidente, que é onde o pau tá comendo, né? Presidente, primeiro turno, olha lá. Eleições de Cubatão, primeiro turno. Escolha um candidato aqui, perfeito? Terceiro, isso. Escolha o candidato presidente. Presidente. Vamos ver aqui. Vai, escolhe o Lula. O Lula, que foi o mais bem votado. O primeiro. Vai lá no botão direito lá, buscar. Isso. Perfeito. Desce Aí embaixo, aqui, você vai ver. Tá aqui a Lula. Tá aqui presidente Lula, total de votos 34.848. Os votos em Cubatão. Isso. E aqui o você sistema separou por região. Exatamente. Por região, por bairro, né? Na verdade, bairro colégio. Olha lá. Então, onde é que foi mais votado? Então, ó, você tem ali no Casqueiro, na parte da Federal, 2.763 votos. Tá vendo ali, Márcio? Lado esquerdo, amarelo. Na cor amarelo. Isso, ó, o último aí, ó. Esse é o colégio que ele teve mais votação. Isso. A região centro, Vila Couto Paulista, Fernando Parque, Fernando Jorge, ele teve aqui 3, 4 mil votos por aí, mais ou menos. Isso. Nas outras regiões, ele teve, estava bem votado. A região 5 também teve muito voto. A região 5... São Pedro, Vila Natal, Vila Esperança e Vale Verde. Exatamente. A outra região também, o João Ramalho, Lincoln, Lorena, Minas Gerais, Espírito Santo, a região de Vila Nova aqui, teve bem votado. E na região 6, que é o Zenon, Sofia Zazur e Cota. Foi bem votado. Foi bem votado. Nós comentamos isso na segunda, que foi Cubatão e Mongaguá foram as cidades que ele teve. Tem uma outra opção aí, sobe um pouquinho, por favor, Maria Clara. Sobe lá. Lá em cima, naquele consulta agrupada, lá no lado direito. Consulta agrupada? Lado direito, Márcio. Lado direito. Seu lado direito. Escolhe o presidente, Maria Clara. Peraí, deixa eu ver. Consulta agrupada, aqui. Eu vou nessa. Escolhe o presidente. Presidente aqui. Isso.
E ele tá vendo que ele mais em cima ele já tá marcando região 1. Região 1. É, já tá, não, ele já tá. Pescadores. Clique aí, em 2022. 2022. Isso. Perfeito. Agora desce. Agora- Aí você vai ver os votados por região, tá vendo? ó? Por região. Aonde fulano ganhou, ó. Lula ganhou na Vila dos Pescadores, Bolsonaro, Casqueiro, Ortega, Lula, Nóbrega, Bolsonaro, Federal, Lula e no Parque São Luís, Bolsonaro. Olha como a coisa foi pegada. Foi bem próximo ali, né? Isso. Tem muita diferença, 400, 100 votos. Não, é bem 200 próximo. votos, é bem próximo, então Bem próximo. ali, bem- Uma observação. Se você fizer essa mesma pesquisa, só que usando o ano de 2018, Márcio, o Bolsonaro ganhou em todos. Entendeu? Perfeito. Ganhou em todos. Vamos lá, vamos ver para deputados estaduais votados em Cubatão. Você Então, tem a relação dos o votos que eu em Cubatão. fiz ali? Não deu tempo de alimentar todos. Sobe. Escolhe ali. Aonde tá aqui, ó, no meio, para ir mais rápido, ó, onde tá deputado estadual? No meio, Márcio. Aqui? Lado esquerdo. Não. Lado esquerdo aqui? Não, um pouquinho mais pro lado. Você vai ver aí, buscar a top 50. Buscar Aí top onde o Márcio 50 tá. aqui, ó. Buscar Clica aí. top 50 aqui. É. Vamos Desce. lá. Isso aí já é um resumo do seguinte, os principais, tá? Os que foram eleitos. Tenente Coimbra, 5.711, Paulo Corrêa, 4.000. Solange E Freitas. Solange Freitas e Caio França. Esses 4 foram eleitos. Isso aqui estaduais, certo? Estaduais. Coimbra, Isso. você viu a equipe do Coimbra trabalhando muito forte aqui? Eu vi um trabalho não tão... Então, rapaz, acho que um trabalho de mídia muito bem feito. viu? muito bem feito e eles têm o nacional, né? Que é aquele que cola no presidente. Ele Não, mas aqui estendeu a pelos bandeira. votos dos 5.711, eu mandar até um abraço pro Gabriel, que O Gabriel, eu tava com ele na sessão 31, a gente tava junto. Tava juntos. Tava junto da equipe. Ele tava como pessoal. delegado lá do Isso, coisa um e eu abraço tava pra como eles fiscal lá, do MDB. Parabéns aí pelo desenvolvimento, né? Foi muito bem votado e a gente não viu aquela equipe avassaladora. Não viu. Não, então, olha só o que é estratégia de marketing, né? Quando eu alimentar todo o sistema, Márcio, a gente vai ter um panorama mais legal, tá? E não tá todos os dados ainda, que não deu tempo. Não, tudo bem, até o final do ano você termina. Não, até semana. Mas eu também incluí os de Cubatão. Vamos descendo aqui, Maria Clara. Então, por ó, favor. depois do Caio França ali, você vai ver que. Depois não, já do tá todos aí já, estão Márcio. todos. Caio França aqui, o PH, 2.552. Ele foi o estadual mais votado em Cubatão. Em Cubatão. Os candidatos De Cubatão. residentes em Cubatão. Cubatão, Então isso. foi Marco Aurélio. O Marco Aurélio é 1094, de Itanhaém, né? Eu tinha incluído ele. Ademilson Amorim, 915. Sandro Camargo, o Salão da Banca, Exatamente, São da Banca. 592. Sarita, 509. Mauro Silva, também é de Cubatão. Marco O Aurélio, Marco Aurélio Raiz Trabalhista. Trabalhista é um mandato coletivo que tem 2 cubatenses. É o Leandro e a professora. Aí, não. Caramba, esqueci agora. Tem uma rapaz. professora que tem- É a Bom. esposa do Silvestre, amigão. Paulo meu. Mansur, sobrinho do Beto Mansur. Isso. Sérgio Martins é de Cubatão e E o- Toninho Silva também é de Cubatão. É de Cubatão. Então, esses aqui são os cubatenses E os mais votados. E os Agora mais sobe lá de novo, aonde você viu lá, tá deputado estadual no meio, você escolhe deputado federal. Aí aqui, mesmo, Márcio. aqui no top 50. Aqui, Isso. Põe deputado federal, top 50. E buscar aqui o top 50, ele vai te dar aqui. Ele vai te dar também os Então federais. nós temos Paulo Alexandre Corrêa Barbosa, 12.404 votos. Rosana Vale, 10.382 votos. Alberto Mourão, 5.425. Fábio Melo, 3.119. Cido Barbosa, 1.914. Renata Abreu, 405. Felipe da Caixa, 272. Marco Pereira, 140. E Bila... É que é cedilha, é Bila das Mudanças. É o Bila. É o Bila que foi Bila. vereador. 132 e o Robson Lima com 669. Você vai colocar os demais que foram votados em Cubatão? Aí, aí todos de Cubatão estão aí. Tá, mas o geral da votação para deputado federal em Cubatão... Ainda não, porque eu tenho que incluir eles, né? Tem que incluir, tem que porque tem muita incluir os gente que leva, pô, é engraçado como levam o voto de Cubatão, viu, Márcio? Eu chamei outra atenção nisso, porque assim, é lógico, alguns candidatos de Cubatão não foram eleitos, né? Tiveram algumas votações na cidade, mas aquém do que é necessário para ser eleito. Mas tem uma situação que quando você vota, André, você está votando no candidato de Cubatão, ele não é eleito, mas os seus votos foram para a legenda. Os Exato. seus votos representam o quociente. Agora eu te pergunto, quem foi eleito dessa legenda em que as pessoas de Cubatão estavam pleiteando a possibilidade de ser deputados? Então,
essa pessoa tem, esses candidatos do partido têm responsabilidade com você, eleitor, e com a cidade. Receberam votos aqui. Você tem Então, que ir tem pela essa- legenda, né, para descobrir quem, de certa forma, quem contribuiu Você, com o quê, né? Com quem você contribuiu, né? Com quem você ajudou a Isso. eleger. Então, se você votou... qual é o partido do Cido? Olha lá, o Cido, por exemplo, ele é do Podemos, 19. Então, o Podemos, aquele eleito do Podemos, a deputado federal, teve a participação dos Isso, que votos foi a aqui. Renata Abreu. E, É a ele, Renata e Abreu. ele em Cubatão teve mais votos que ela. Então, a Renata Abreu eleita, ela tem uma responsabilidade com todo o país, né? E principalmente com as cidades onde ela teve os votos. Exato. A reparação é nacional, né? Isso. Essa questão é nacional, mas com as cidades em que você teve votos, você tem uma responsabilidade Por isso a que é mais. importante, Márcio, a gente conseguir colocar pessoas da região, né? Esse ano, se eu não me engano, nós colocamos 8 ou foram 9 deputados com ligação à região. O Coimbra Santos, né? Fortemente Santos, é base Santos, né? Ó, Coimbra, Solange, Caio França e o Paulo Correia. Paulo Corrêa, são 4 Né? ali direto. 4 estaduais. Federal Marina Silva foi candidata por Santos. Você sabia disso? por Santos? Por Santos. Sério? Deputado federal eleita, candidata por Santos. Ela mudou pra cá? Tá vendo? A Marina Fiquei com sabendo, agradecendo ao André Louro, que trouxe a informação de coxia pra gente, né? Ah, o André porque tá na federação, né? Pessoal e rede. Então, ela foi eleita aqui em Ela se mudou pra cá, tá vendo? Adoro ela, hein? Então, mas Adoro ela, adoro. Acho uma pessoa foi incrível. eleita. Incrível. Vai ser uma Aí é legal boa uma combatente. ambientalista sendo eleita na região onde você tem um polo industrial, né, que aí tem que observar por essa questão do polo industrial, desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade. Você tem áreas de preservação, né, você tem situação de costas, você tem situação de urbanização e tudo ligado diretamente à questão do meio ambiente. Então é muito Isso. bom uma deputada federal eleita, que tem base na região, foi eleita pela região, quer dizer, o domicílio eleitoral, Santos. Então foi eleita pela região, né, tem o domicílio aqui, e que então vai ter um olhar mais próximo, né? Negaram a legenda pro Moro, hein? Não deixaram o Moro sair por São Paulo porque ele não conseguiu comprovar a residência. Entretanto, foi eleito senador pelo Rio Grande Eleito do Sul. senador e a esposa eleita deputada federal, Deputado federal. por São Paulo, né? Então, é engraçado, né, rapaz? Bora Será lá, que eles estavam outra aqui. separados? Eles fazem um intercâmbio. As pessoas viajam. Quando bate né? uma As saudade, eles se pessoas- encontram em as algum pessoas lugar. É viajam, brincadeira, as viu? pessoas viajam. Mas, Márcio, eu queria que você mostrasse aí aquele arquivo que eu te mandei, que é a evolução da votação Tá aqui no de site? presidente. Não, Não, tá isso no eu tive site, que fazer mas eu- separado. Acho que a Maria Clara tem aí, ela vai colocar pra gente aqui. Porque é a evolução da briga presidencial, Bolsonaro-Lula. Isso a gente não pode deixar de falar, porque conforme foi saindo os resultados pelo aplicativo do próprio TSE, né, as apurações são por meio... são fracionados, conforme vai alimentando, as urnas vão recebendo o conteúdo do arquivo dos cartórios, né? Ela vai subindo e você tem lá a porcentagem e a hora em que atualiza. Então a gente tem ali exatamente o momento em que houve a virada. Eu fiz até um gráfico que fica um X. Se eu colocar na tela vai ficar bacana, porque você vai ver que começa... Quando abriu a primeira urna, né, as primeiras urnas, eu lembro que o Lula estava na frente. Mas logo quando abriu, aí quando chegou acho que 3 ou 4% do total, o Bolsonaro assumiu. E isso ele foi até chegar a 70%. Só preciso ver os números aí direitinho. Que é o momento que houve a virada, já era 8 horas da noite. Que houve aquela aproximação, né? E aí depois ficou... E pelo gráfico, Márcio, eu tô muito cuidado com números, porque a gente já brincou com números aqui. Eu falo que o número você pode puxar do jeito que quiser. Tá aí as pesquisas que não nos deixam mentir. Vamos falar da pesquisa Tá aí as depois. pesquisas que colaboram com aquilo que nós estamos falando. Exato. Né? O Não vamos número falar que você não deixa apresenta. mentir. Não vamos falar que não deixa mentir. Não, né? porque eu digo, porque dependendo do número, da forma que você apresentar ele, né? O índice que você utilizar, você puxa para um lado ou para o outro. É essa questão, né? Porque nós sabemos que as pesquisas acontecem, né? Dá para dar um zoom um pouquinho. Aí, Isso, olha lá, ó.
Vamos lá. Evolução, isso tudo vai pro TPC, né? Isso também vai pro TPC Notícia, que não deu tempo. Não deu Tá tempo. complicado. Vamos lá, horário que da apuração, 18h32 minutos. A primeira apuração que eu tenho é quando eu tinha aberto 10% das urnas, tá? Era 6h32 da noite. 10% das urnas, Bolsonaro tira 48 e Lula 42, é isso? Isso, por cento, tá? Eu não 1%. coloquei o número porque fica muito grande aí. Aí você vai vendo, ó. Conforme vai dando o horário, O empate se deu aqui às 20 horas, né? quando tinha 70% de urnas apuradas. E aí Empate virou. não, quando virou. Quando virou. O empate, tecnicamente, foi entre Isso. 19,54 e 22. Exatamente. E aí começou um aumento. Isso, aí a diferença começou a aumentar, ó, pode ver. Eles chegaram a bater 45, né? E no final terminou, se eu não me engano, 48, que eu não tenho aí o final, tenho só até onde... 7,85 e 43,70. Isso. Esse é o momento em que já estava definido matematicamente segundo turno. Era Certo. 9h25, então aí a gente já sabia que ia ter segundo turno. Então, Entendeu? então tá Aí aqui. vai pro gráfico, Márcio. Olha que barato, cara. Esse Faz um gráfico X, aqui. ó. Faz um X. Tá vendo? No corte aqui, em que faz essa alteração. O interessante, André, até a título de curiosidade, não que isso vai mudar, porque o final é sempre o final ali, mas só por uma questão de curiosidade, porque quando você tem a virada, depende de onde você está sendo, a apuração está indo mais rápida, né? Os dados estão chegando com maior velocidade. A gente sabe que há estados que, por exemplo, o estado de São Paulo é o maior estado Isso. que tem com número de eleitores. Então essa apuração ela leva um pouco mais tempo. Porém é um estado que cada vez que os dados vão chegando, eles impactam mais no resultado. Isso. E foi o estado em que o Bolsonaro teve à frente. É. Bolsonaro teve à frente. Se você pegar No essa informação. Nordeste, teve estados que Lula estava à frente com 50% dos votos e Bolsonaro também, em outros estados, com 50% dos votos. Só que são estados que têm uma representação, mas não tem um peso eleitoral que possa decidir uma eleição por 3 ou 4 pontos. Podem decidir ali por 0,010, 0,15, mas não tem essa decisão. Você vê lá em cima que é o horário que eu fiquei o tempo inteiro atualizando, né? Conforme eu atualizava, eu anotava. Então, ó, a primeira linha você tem lá, ó, 18h32 é a primeira marcação. Aí, ó, aos 36 subiu 2%, às 18h47 subiu para 17%, às 18h58 subiu para 24%, tá vendo? Foi gradativo, ó. Foram gradativas, né? Gradativo para poder... Eu queria justamente ter essa evolução. Porque é difícil você pegar como abriu e quando terminou. Não dá para você prever muita coisa. Isso aí é para ver como estava o coração do brasileiro. Porque assim, é de acordo com a apuração, quem vai apurando, em qual estado está enviando a pesquisa. Isso, e com mais não só o velocidade. estado, como o tamanho do colégio eleitoral também influencia. Os municípios colocam os cartórios, abastecem o sistema, quer dizer, na verdade descarregam as urnas, né? Isso. Descarregam Aí, as urnas. Márcio, agora isso eu queria fazer um comentário com esse gráfico na tela. Me diz uma coisa. Qual foi o instituto de pesquisa que acertou isso? Qual foi o instituto de pesquisa que chegou próximo disso? Olha, Porque a gente pegava a pesquisa, estava 50-33. Não era isso? 32, 38, 50, 49, 32. Isso, a margem de erro ficou em 14%. Para mais ou para menos? Mudaram lá a margem de erro? 14%. É muita coisa, né? Não é muita coisa? A expectativa era uma decisão em primeiro turno, né? Exato. Pô, mas se você me vendendo que tá 50%, pô, o cara precisa só de mais 1%, ele vira. Primeiro turno, acabou. Liquida a fatura. Aí você vê o final. Diferença de, deixa eu dar uma olhada ali, 4 pontos percentuais, se não me engano. O Bolsonaro ganhou em primeiro turno em 2000 Não. 2 turnos, não foi isso? Foram 2 turnos e foi bem apertadinho assim também. Então, e agora, o segundo turno começa amanhã, as campanhas eleitorais, e vamos observar. André, voltando a essa questão das pesquisas agora, né, que a gente está falando dessas pesquisas, a importância e o impacto delas no dia. As explicações tem para os mais variados gostos, né? Tem explicação para tudo. Mas o impacto no resultado ninguém discute. Afinal de contas, quando você dá uma margem dessa... Tão grande, né? Tão grande... É isso que me preocupa, Márcio. Nisso, tem que ser apurada a responsabilidade, tanto que independente se é o Lula que está na frente, se é o Bolsonaro que está abaixo, não interessa disso,
Isso tem que ser apurado, isso tem que ter responsabilidade. Porque para que não se observe que seja manipulação de dados, né? Márcio, veja. Para que se observe que tem, por que você teve esse erro tão grande assim? Então, o teu instituto está qualificado para continuar fazendo pesquisa? Então, o teu instituto pode ficar continuando a fazer pesquisas? Você realmente, o teu instituto tem expertise? Porque a gente sabe que, poxa, quando bate lá, 1% a mais, 2%, pô, tá legal, mas tá ali na margem, beleza. Né? Tá ali. Márcio, até 5%, Márcio. A gente tá estourando, porque é possível ter esse erro. Mas numa eleição que envolve mais de 100 milhões de votos? Não dá. Não dá, desculpa. Depois reclamam, né? Como a gente já fez críticas à grande mídia. Graças a Deus que nós temos a internet, porque a gente pode consultar os dados. E durante o período eleitoral, eu até conversamos aqui antes, a respeito, a gente faz meio que uma pesquisa pessoal com os amigos, né? Então, para poder sentir se seus amigos mais próximos são de um lado ou de outro. E, sinceramente, eu tava no meio, pra mim tava empatado. Porque um falava do A, outro falava do B, outro falava do C, D, e dificilmente a gente tinha um cara fora desses dois. O interessante, e a pesquisa não refletia isso. O interessante nesse resultado, na minha opinião, André, é que nós temos agora uma definição nacional do que pensa a nação, né? Nós temos uma grande parte que pensa isto, uma parte um pouco menor, mas também de grande peso que pensa aquilo, e uma parte que não está pensando em nada. É lógico. Que são os mais de 20% que já estiveram da eleição que não foram mas votar. Salvo engano, esse ano teve uma menor abstenção, viu? Mas que não foi votar. O que se passa na cabeça do pessoal, dos papas da política, do marketing político, os papas eleitorais, deve ser em relação a esse pessoal que não votou, né? Porque esses que votaram na Tebet, no Ciro, foram votos que não observaram uma possibilidade de A e B e votaram contrário. Eu não sei se de repente agora o apoio de um candidato ou de outro vai alterar alguma coisa. Não altera. Nós tivemos uma situação no governo do estado de São Paulo onde o governador declarou apoio a Tarcísio. Nós temos uma situação onde Serra, o ex-governador... Declarou apoio a Lula, né? Declarou apoio a Lula... Haddad, declarou apoio a Haddad. Não, declarou apoio ao Lula e declarou apoio ao Tarcísio. Ah, verdade. Tá apoiando o Lula para o presidente e o Tarcísio para o governador. Quer dizer, o que o Serra está apontando com isso, né? O PSDB que sofreu uma das maiores derrotas e tá acendendo nem um sinal vermelho. Acho que já jogaram o salva-vidas. Eu estava assistindo um cara ontem falando, o nome dele é meio bem difícil, ele dizendo que assim, o Partido dos Trabalhadores, o PT, sempre julgou o PSDB como extrema-direita. Aí você cai naquela coisa de esquerda e direita e tal. E o partido Bolsonaro, né? Porque para onde ele vai, ele leva, tomou o lugar do PSDB. E agora o PT também fala que o Bolsonaro é extrema-direita. Veja, é um jogo de números, né? A gente polariza, você do lado de lá, eu do lado de cá e vamos pro pau. Nós temos um país que está dividido, já esteve dividido assim em 2014, quando foi Aécio e Dilma, a gente viu no que deu, né? Vamos seguindo esse teu raciocínio, na verdade o país ele não entende terceira via, né? Ele entende você contra você. Porque pessoaliza, né? Eles pessoalizam. Você contra você. Porque hoje, onde é que fica o PSDB? Ele fica em que momento, em que lugar nessa disputa ele está? Então, em qual posicionamento? Você vê Minas Gerais, o governador de lá, o Romeu Zema, ele é do Novo, Partido Novo, tá? Ele foi eleito em primeiro turno, ganhou, né, com uma folga gigantesca. A gente via faixas do cara gritar Lula e Zema. Aí vem o joguinho de manipulação dizendo que o Zema estava apoiando o Lula. Tá aí a resposta. O Zema está apoiando o Bolsonaro. É isso que eu não entendo. O Zema pegou um estado, terra arrasada. Exatamente. Contra Pimentel, que era depois de críticas, iniciou a campanha de governador apontando ainda os erros do Estado, pagando aí, né, a herança maldita que recebeu e mostrou que aí, sabe fazer. Como é que é uma coisa antagônica, né? Você reclama de A e se quer dizer,
O povo, como é que ele recebe isso? Porque algumas coisas ficam na ideologia, outras não. Outras vão pro... Vamos colocar aqui Mário Covas e Maluf, antagônicos. E de acordo com relatos, eram antagônicos desde o tempo de faculdade. Quer dizer, antagônicos. Então você não ia ver em momento algum essas pessoas convergirem. Porque, na verdade, o cristal quebrou lá atrás já foi. Mas é que tá, né? A gente viu uma coisa incrível esse ano, né? A gente viu o Alckmin vice do Lula, né? Então, mas viu aí, não, estamos vendo. E aí uma situação que o eleitor fica observando e fala, e aí, pra onde eu vou? E agora? Para onde eu vou? Garcia tá apoiando o Tarcísio. Isso. Outra coisa, outra Garcia crítica. Que diz que Tarcísio não conhecia a sessão onde votava. Isso, Márcio. E nas pesquisas também para governador erraram feio. Colocava o Haddad em primeiro, lá embaixo o Tarcísio e o Rodrigo tava avançando. O Senado tava então, encostando. Aquela questão que foi assim, está para fundo. Foi louco, o negócio foi louco. Eu falei aqui. Salvo engano, hoje saiu pesquisa nova ou é amanhã que sai resultado? Acho que é hoje que sai. As pessoas vão olhar, Márcio. Não vão confiar. Cai em descrédito. Eu não vou olhar, chegou na urna, foi outra coisa, isso aí não... Quando a gente fala aqui, eu estava lembrando na segunda-feira com o André Louro, essa questão, lembro de uma fala do Pedro Simon. Ele falou que o Jô Soares, na época, perguntando para ele sobre a candidatura de senador, né? Até depois o Heráclito Cortes, numa outra entrevista, fez um paralelo que eu achei muito interessante e engraçado. Mas o Pedro Simon falou, o Jô perguntou da campanha, qual o custo da campanha, ele falou, eu não sei muito qual é o custo da minha campanha. Ele falou o valor que ele tinha declarado, o valor baixo, porque na verdade a minha campanha de senador, ela é colada com a campanha de governador. É praticamente... Elas andam juntas. Isso. Elas andam juntas. Mas se eu não me engano, o aporte financeiro é o mesmo, viu? Então, e aí você observa que essa análise do Pedro Simon há 8 anos atrás, 10 anos atrás, justifica essa eleição agora do senador. Olha só, a campanha de governador do Tarcísio, que é um parâmetro para a campanha de senador, olha isso. Mostrou. E aí vamos mostrar outra coisa. Agora a gente vai ser um pouquinho maldoso, tá? Espero que ninguém se ofenda. Vamos lá. Limpa. Vamos lá. Deixa escorrer, nada de São veneno. dados que eu preciso apurar ainda. Eu quero fazer um resumão bacana para poder fazer uma publicação legal. Dos 17 ex-ministros do Bolsonaro, só 5 não se elegeram. Ou seja, 12 estão... Mas 5 são suplentes ou nem votaram? Não se elegeram. E os 5 são os que abandonaram o barco. Os 5... Você está falando do Mandetta? O Mandetta, o Vartraub, eu não lembro agora os dois, eu tenho que anotar, cara, porque é muita informação. 5 saíram, não dos 17 que foram ministros, 5 não se elegeram. E, curiosamente, esses 5 abandonaram o barco. Outra coisa, deputados que a gente conhece, nomes famosos. Alexandre Frota não foi se elegeu 2018 na cota parte, né, da onda Bolsonaro. Inclusive o Frota esteve aqui conosco aqui no estúdio. Isso, por isso que e ele totalmente contrário. Por isso que eu tô tomando cuidado, porque o cara é grande, o cara vem aqui. Acabou não sendo eleito, né? Teve uma votação ínfima e ontem se desfiliou do PSDB. E sim, declarou apoio ao Lula. Exatamente. Olha que coisa louca. Frota bicho. que foi eleito com uma condição espetacular de votos. Tanto é que foi possível mudar de partido porque ele atingiu o quociente sozinho. Isso. Sozinho. Olha, mudou de partido sem perder a legenda. Sem perder a legenda. Eu posso sem mudar de partido porque o partido não fez a composição dos meus votos para o partido, não foi, muito pelo contrário, ele me elegeu sozinho. Isso. Tecnicamente é isso, os votos dele foram maiores que o quociente, então ele pode migrar. O que o Suplicy poderia fazer, o que o Boulos poderia fazer. Outra que fez isso, Joyce Halsemann, ela perdeu 1 milhão de votos, Márcio. 1 milhão de votos? 1 milhão de votos. Ela teve 1.045.000 votos. Nessa eleição ela teve 13 mil, cara. Olha que coisa louca, meu. Muita. Ela não caiu. Não caiu. Ela desmoronou. Mudaram o CEP, né? Mudou o CEP. Você tem noção? E ela era para ser candidata a governo do estado, né? Não, prefeita. Acho que ela ia. Prefeita de São Paulo. Mas aí você percebe o seguinte, que é uma onda. E né? o Celso Russomano figurou ali, está eleito, né? Está eleito. Ressurge, Celso Russomano aí está eleito. Deputado. Então, Márcio, veja,
tudo bem, você pode aproveitar uma onda, né? Tem um amigo que fala que se o cavalo passar selado, eu subo nele e vou embora. Volto a falar de... Quando vocês estão brigando aí, eu subo no cavalo e vou embora. Volto a falar de Suplicy, que Suplicy já é um patrimônio político nacional. Sim. É uma pessoa extremamente partidária e que, independente de qual seja o partido... Foi eleito estadual, né? O mais votado. Ele foi eleito vereador. Ele veio a vereador para São Paulo. Sim. E agora deputado Para ajudar estadual. o partido, ele veio a vereador em São Paulo. E agora, para ajudar o partido, ele vem a estadual e consegue arrastar Uma multidão. uma multidão. Então, parabéns aí ao legado do Suplicy, que na verdade é o fruto do trabalho dele, da disposição dele, porque anos na política, e você vê os políticos geralmente na descendente, né? Até o ponto que param, não são mais candidatos, mas você vê o Suplicy nessa altura da vida conquistar com gol de E com placa, maestria, né? com Com gol de maestria. placa. Essa situação Já então, foi reverenciar, tudo né? hoje. Independente de condições partidárias, de política nacional, sim, observando o Ico, né? Uma pessoa que sempre buscou traçar uma carreira aí brilhante, que as pessoas sempre tive a oportunidade de vê-lo discursando, né? Falando sobre o imposto de renda, sempre fiel às suas convicções, e está aí. Deputado estadual, não sei se pretende continuar na política depois do mandato, se encerra com deputado estadual, foi senador, foi deputado, agora só não foi governador, né? E presidente, E né? presidente, né? Mas está aí um nome espetacular que realmente é difícil se Você vê como a política ela é louca, né? Você precisa ter trabalho. E um homem de grupo, né? De partido, falou, vamos junto aqui. Exatamente, você precisa ter trabalho, senão você não volta. Não volta. Olha só, parece que ele está começando a construir a carreira de novo, né? Vereador, deputado estadual, parece que ele está começando de novo lá, fez o ciclo e está voltando. seguindo o Exatamente. legislativo. Então, parabéns aí ao Suplicy, que teve esse grande. Agora, detalhe para a composição do Senado. Eu não sei como é que está a Assembleia, mas para a composição do Senado, o que se tem de partidos de direita, né, o Centrão, aumentou muito e significativamente. Não só o Senado, como também a Câmara, né? A Câmara também. O Congresso teve uma mudança muito grande, significativamente. Eu não peguei ainda quem foram os reeleitos e aqueles que não conseguiram alcançar, mas significativamente nós temos uma ascensão de partidos próximos à direita, digamos assim. Isso. Então, a maioria? Então, Dos 543, se eu não me engano, a maioria é direita. Já era da outra vez, né? Já era, na última eleição já foi mera. O MDB teve uma redução, né? Exato. O partido que fez mais cadeiras foi o PL. PL, 90 e poucas. 99. 99, quase 100 cadeiras. Ou seja, 20% quase do... Exato. E aí veio o partido, aí veio os partidos. Vem todos, aqui não deu tempo mesmo para poder trazer tudo, é muita informação e a gente acabou ficando brigando por causa da pesquisa. E a federação, lembrando que essa federalização, né? Federação. Ela vale pelos 4 anos. 4 anos. Não Então, pode mudar. Não pode mudar de partido, não pode mudar. Se você mudar de partido, você perdeu, a federação vai perder, vai subir outro. Isso. E quando faz a federação é de ponta a ponta, tá? Brasil, de Iapoca ao Chuí. Exatamente. O cara fala, mas como assim federação? Se você faz federação, então as composições têm que ser a nível nacional, estadual, né? E municipal. Verticalizou. Não é o que a gente faz, a gente vê aqui. Daqui a 4 anos, essa federação, ela está valendo para o município? Sim. Então já se definiu quem está com quem nas eleições municipais. Exatamente. De 2024. Por isso que nós não tivemos muitas federações. A gente não teve muito. O pessoal não quis aderir à federação. Eu acho que o jogo para daqui a 2 anos já está... Agora, você imagina uma eleição que tivesse prefeito e vereador, como seria? Não, federação mesmo que eu lembro é PSDB e Cidadania, né? PSDB, PT, PCdoB e... O PT e o PCdoB fizeram federação? Federação. O PSOL e Rede é federação. E eu acho que tem só mais uma. O restante não. O restante continuou, cada um... Chapa pura. Se coligam, né? Assim, na majoritária você pode coligar. Mas para compor... Essa federação aconteceu meio que para salvar os partidos pequenos, para garantir... Porque se fosse chapa pura, como foi para vereador em 2020... Ô Márcio, mas sabe sabe que é engraçado, cara?
Vereador A só federação, papel, ela né? existe desde 2015. Aqui ninguém nunca usou. Sempre existiu federação. Mas na lei. ela com esse ajuste, o último ajuste. Não. Sempre existiu federação. Não, eu só falo que mais, sempre existiu, mas quando se teve ajuste da chapa pura, então. Ela só passou a ser cogitada quando caiu as coligações. Aí sim, porque existia federação e coligação. O pessoal sempre optava por coligação. Porque é uma parceria momentânea, né? Só para aquele momento ali, tu me ajuda, eu te ajudo e acabou. Exatamente. A gente somos votos, quem entrou e depois lá na frente a gente resolve. E agora? Agora não, se você fechar é 4 anos. 4 anos tá valendo. Então já se sabe quem tá com quem. Quem tá com quem. Aí eu vou ter. Não, a federação vale para 4 anos, ou seja, 1º de janeiro de 2023 Isso. ao último dia de 31 de dezembro de 2026. 2026. 23, 24, 25 e 26. Como a eleição vai ser em outubro de 2023, perfeito? Não, 2023 não, pô. Não, essa agora 2022, não, 27, perdão. Como assim, Nossa, 27? 23, 24, 25 E 26. 26, dezembro de 2026. Isso. E perfeito, mandato de 2027 é outro. E para prefeito e vereador é agora em 2024, quer dizer. Já está definido quem são os partidos que vão coligar. É que a tendência, Márcio, é diminuir o número, né? A gente já vê em nível nacional, a gente só discute 2 nomes. Vou ser sincero para você, o que teve de legenda, nome novo, legendas novas, partidos com uma ideologia e partidos mais alinhados com o pensamento do jovem, André, nós estamos virando dinossauro. Eu um pouquinho mais. Isso é bom, Márcio, mas isso é bom, cara. Você ter outras cabeças, pô. Estamos cansados de ver sempre os mesmos. Você vai olhar lá no. Você vai perguntar, às vezes, aí um deputado, o cara já foi 5 mandatos, pô, 5 vezes 4, 20. O cara tá 20 anos lá dentro, pô. Pega a cadeira e leva pra casa quando sai. Tanto que pô, mas tu vai ver lá qual a produção legislativa desse cara. Brincadeira. Esse dia tava discutindo. A qualidade na legislatura, como é que ficou, né? O Tiririca entrou, né? O Tiririca voltou. Da rabeira. Outro que teve uma votação expressiva e agora entrou. Ele que já arrastou muitos votos. O Tiririca ele é o segundo mais votado da história. É o segundo ele. É o segundo. Primeiro foi o Enéas, aquele efeito gigantesco, né? Que levou todos os candidatos do Prona. Eu lembro que faltou candidato para poder subir. Para se eleger. Se você tivesse lá com 30 votos, você entrava. Tem gente que foi eleita com 250 votos. Não, os números são incríveis, viu? Esse efeito do Enéas foi repetido. Foi o que abriu os olhos para todo mundo. Quando foi o Clodovil. Isso. Ícones, né? Entrou todo mundo. Não, mas o Clodovil acho que não era do partido dele, era. Não, mas o efeito, essa ideia de alguém que arraste multidões. Isso. Aí veio o Tiririca e repetiu, ultrapassou a votação do Enéas e, com base nisso, que a lei chama de efeito Tiririca. Foi quando ela mudou e colocou a cláusula de barreira. E onde é que ele foi eleito? No PL, né? No PL. E perdeu o número pro filho do presidente, hein? O número dele ele teve que ceder pro presidente. E tá aí a votação. Né, aí, Márcio, olha como que é bacana. Aí em 2018 veio justamente o filho do presidente e passou a votação do Tiririca. A maior votação é do Eduardo Bolsonaro. E que esse 1.800.000 votos. E esse ano perdeu votos, né? Então, ele perdeu cerca de 800 mil votos. 800 mil votos. 1.800.000 votos ele teve. Nessa ele teve 970 mil, perdeu uns 800 mil votos. 800 mil votos. Mas e o Boulos vem... O Boulos ficou em primeiro lugar, passou ele. Vixe, os dois vão se pegar, rapaz. Nossa Senhora. Vai ser um congresso aí, vai ser uma Câmara de Deputados. Vai ser bacana, vai. Olha os personagens que entraram. Você tem Boulos, muito bom. Inclusive, gostaria que ele viesse governador, mas deixa pra lá, né? Boulos, Eduardo Bolsonaro, claro. Marina Silva. Olha só. Olha os palanques aí. Palanque bom. A Rosângela Moro. Sim, que já vem... Que o pau vai comer, vai o marido do senador, ela, quer dizer, não tem nem o que falar, né? Você imagina como é que não vai ser isso. O que aconteceu hoje na Câmara? Hoje na Câmara. O que aconteceu lá no Senado? Quer dizer, exatamente. Afinado 100%. Teremos um congresso
Eu espero que não, né? Espero que 2023 não seja um ano ruim, seja um ano bom. Mas o negócio vai ser pegado, viu? Principalmente se o atual não conseguir se reeleger. Tá uma situação entre... O Lula, ele tem uma vantagem numérica que já está instituído, né? E aí sabe-se que tem pouca margem ainda nessas questões de quem votou na terceira via, né? Não sei como é que as campanhas, os papas do marketing político estão observando aí quais são as estratégias. Vamos aguardar sexta-feira, a partir de sexta, para saber para onde vai isso. Porque tem data e hora para acabar, né? 30 Exato. de outubro. E há uma importância de que todos se manifestem antes do primeiro debate, né? O primeiro debate do governo é agora da Band no domingo. E para presidente é na segunda-feira. Na segunda-feira. Então eles precisam ir para lá já com essa força. Haddad e Tarcísio se pegando. E na próxima semana... Espero de verdade que supere o último debate onde nós tivemos Dória e Márcio França. Agora... Um jogando papelzinho no outro. Que não quer calar. Foi louco aquilo, viu? Padre Kelmon. Vai estar nos bastidores lá. Ah, ele vai benzer todo mundo, né? Vai estar lá para benzer o pessoal, para garantir a presença de Deus e tal. Tem todo esse... Padre Kelmon, que foi o grande vencedor do debate, né? Do último debate, embora não eleito. Não, ele foi... Foi o cara que mais figurou no debate. Do ilustre desconhecido ao padre político. A gente sempre tem, né, esse tipo de coisa, né? Quando não acontecem esses outsiders loucos, a gente acha que o debate foi morno. Aí quando tem esses loucos, na outra eleição a gente tinha o da Silva. Agora, vai ser um debate bem acirrado e o Bonner vai ter que ter preparado aí. Vamos respirar. Vamos respirar, né? Põe respirador ali, porque vamos respirar. Leva respirador lá pra eles. Porque vai ser pegado. Eu vou te dizer, cara, olha... Não vai ter ideias, tá? Não vai ter, sinceramente. Troca de vai ser, o fulano que falava mal de você agora tá te apoiando só pra me vencer. Vai ser isso. Quer dizer, então, assim, bola pro mato que o jogo é de campeonato. Se quem for citado tiver direito de resposta, ixi. Não vamos ter, vai ser o debate. Não, direito de resposta. Vai ser todo direito de resposta. Encerramos aqui hoje? Maravilha, TPC, daqui a pouquinho você vai ter todas as informações, já tem bastante informação lá para você analisar, buscar aí, para quem você elegeu, para o seu adversário político, você fazer a tua análise política a nível nacional, estadual e também municipal, fazer essa análise aí dos números e saber o que pensar, né? Na composição para este governo, para próximas eleições, para os governos futuros, quer dizer, tem número lá para você se divertir. Tem, eu deixei os números lá com relação a Cubatão, né, porque é a nossa realidade, então a gente precisa, não é que eu estou preocupado só com Cubatão, não é isso, mas é que é a nossa realidade, eu preciso saber quais são os impactos diretos das pessoas que nós elegemos. Perfeito. Infelizmente não conseguimos fazer nenhum deputado legitimamente de Cubatão, infelizmente. Mas são pessoas que foram eleitas ligadas André, a pessoas da cidade. Nós temos mais de 5 mil municípios no país. Isso. A capital São Paulo, o estado de São Paulo já elegeu muita gente, já elegeu uma bancada muito grande, né? Só que é lógico, só no estado de São Paulo são 645 municípios. Tecnicamente, nem todas as cidades, poucas cidades... Não, mas eu digo, Márcio, por exemplo, é que a gente sempre tem que pensar regional, né? Sim, a Praia então, Grande nas nossas novas cidades. Santos elegeu Rosana Vale, é identidade com exato, Santos São Vicente, Caio França, Santos Marina Silva. Isso, quer dizer, identidade com a cidade. Esse não. Não é não. Não tem identidade nenhuma. Mas tá lá, não. Santos você tem o Tenente Coimbra, a Rosana Vale e Paulo Alexandre Barbosa, e se não me engano também o Paulo Correia, né? O Paulo Correia também tem uma ligação muito forte com o Santos. Não, eu digo os deputados que foram eleitos. Tanto estadual quanto federal. Isso. São Vicente nós temos Caio França e temos a Solange Freitas, que foi eleita. Freitas, né? Praia Grande, Mourão. Praia Grande só temos Mourão, né? Porque não tem os outros que tem uma ligação direta. Então você está tirando a Marina Silva de Santos? Ela não é de Santos, pô. Não, mas a Justiça Eleitoral falou que ela é de Santos, não, ela é de Santos. Não tem que Vamos ver quanto tá eleita, parabéns aí, mais uma representante. E eu adoro ela, cara, olha, é um ser humano. E vamos ter aqui. Fantástico. Bacana. Bom, estamos bem representados. 10 horas mais 44 minutos, encerramos por hoje.
Encerramos por hoje. Tem alguma coisa para falar? Maria Clara, encerramos? Maravilha, legal. Ó, daqui a pouquinho, teve estreia ontem do Estética e Você. Você pode, já está no canal da Rádio Virtual e também todas as 15 horas, tem reprise, né? Passa às 15 horas aí o Estética e Você com a doutora Juliana Camargo. Seja bem-vinda à equipe. Hoje, o intervalo, Maria Clara já construiu a semana passada, né? Seguindo aí. Hoje, amanhã tem novo episódio, né? Tem mais informações no intervalo rodando para você. E aí também tem o TPC, que agora é de cara nova e com muita informação sobre as eleições, resultado das eleições. Vamos encerrar aqui agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Fique com Deus e até amanhã às 9h30, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News. Fique com Deus e até lá, se Deus quiser.